Muito bem-vindo a mais um vídeo aqui para o canal Banheira de Conhecimento no YouTube. Temos muitos temas interessantes para o vídeo de hoje. Eu vou falando aqui à medida que você vai assistindo, você vai entendendo mais. Primeiro tema, deixa eu acessar aqui porque é tudo anotado. O negócio aqui é tenso. Vamos lá. Pergunta enviada pelo Ribeiro Júnior, lá de Fortaleza, Ceará. Adriano, por que quando uma pessoa morre não pode aproveitar mais o sangue dela? No caso aí para fazer uma transfusão ou em outros meios também, né? Vamos entender melhor. Essa é uma ótima pergunta. Bom, após a morte de uma pessoa, o sangue dela começa a coagular de modo muito rápido, quase que instantâneo. Então isso significa que após a pessoa ter morrido, o sangue dela começa a formar coágulos e uma coisa chamada grumos. Tudo isso acaba tornando o sangue impróprio tanto para transfusões como para uso médicos. O sangue para uma transfusão precisa estar na sua condição líquida. E claro, precisa estar além de líquida, bem fluida, para que possa sim ocorrer uma transfusão adequadamente. Outro ponto é que o sangue dentro do corpo da pessoa que está vivo, ele é considerado estéril. O que quer dizer isso? O que quer dizer que está estéril? Significa que ele está livre de bactérias e outros micro-organismos. Após a morte da pessoa, o corpo, como vocês viram no vídeo passado, começa a se decompor. E muitas bactérias e muitos patógenos, a partir do momento que a pessoa morreu e o sangue parou de circular, eles podem então entrar na corrente sanguínea, o que torna o sangue, assim, digamos, perigoso para ser retirado e transfundido? Não transfundido. No caso, uma transfusão para uma outra pessoa, porque vai justamente contaminar o sangue e isso acaba sendo muito perigoso. Sem contar que após a pessoa morrer, acontecem diversas transformações químicas no sangue dela. Por exemplo, níveis de oxigênio e de dióxido de carbono alteram-se drasticamente, o que acaba deixando o sangue totalmente inadequado para transfusão. Então, resumindo, o sangue muda de composição após a morte da pessoa. Começa a criar coágulos, muitas bactérias começam a se proliferar no sangue, deixando ele inseguro, não ficando mais no estado líquido ou fluido, que acaba impossibilitando o uso assim que a pessoa morre. Interessante essa pergunta, gostei. Segunda pergunta, vamos lá, quem mandou? Vamos ver a pergunta primeiro. Adriano, para que servem aquelas pessoas que ficam na beira da estrada com uma placa escrito chapa? Já viu quem anda viajando de carro nas pistas por aí? Percebe, né? Na beira de estrada sempre tem alguém escrito ali com a placa escrito chapa. O que essas pessoas fazem? Elas servem para quê? Pergunta essa enviada pela Michele Babos, lá de São José do Rio Preto. Bom, geralmente quando você vê uma placa de chapa, aquela pessoa que está com a placa ali em frente a ela está se dispondo a ser um trabalhador temporário informal. Como assim? Aquele cidadão está se oferecendo como uma espécie de ajudante para ajudar a descarregar um caminhão, a carga de um caminhão na empresa, ou carregar aquele caminhão. Geralmente, os motoristas de caminhões, quando vão fazer entrega para alguma empresa, como uma fábrica, sei lá, alguma loja, estão com um caminhão cheio de mercadorias ou vazio, ou está indo para carregar, um dos dois. Só que grande parte das vezes, esses motoristas estão sozinhos, sem ajudantes. Então, ao ver um chapa na beira da estrada ali, ele contrata o serviço do cara, daquele cidadão, para servir como um ajudante dele temporário. Ou seja, ajudante dele naquele dia. Ajudante para descarregar o caminhão, como eu disse, ou para carregar ele. Seria um serviço braçal temporário, que é pago na hora, sem vínculos trabalhistas, nada disso. Então, o chapa, ele é uma espécie de ajudante. Ele ajuda o motorista do caminhão a descarregar o caminhão ou carregar o caminhão na empresa que ele está indo. Simples assim. Legal, né? Muita gente não sabe o que quer dizer, o que esses rapazes que têm essas placas chapas aí fazem. Agora todo mundo sabe. Próxima pergunta. Adriano, se a Bíblia diz que não existirá mais morte, então como iria ficar a quantidade de gente no mundo, já que não existiria mais morte? Será que o planeta suportaria todas as pessoas? Pergunta essa enviada pelo perfil chamado Dark. Bom, eu pesquisei recentemente, a ciência, ela defende que se a Terra tiver distribuição uniforme de alimentos e de água, coisa que hoje não tem, nós teríamos capacidade, nós não, né? O planeta teria capacidade para suportar até 15 bilhões de pessoas, se houver a distribuição de terras de forma igual, né? De áreas, né? Porque tem muitas áreas hoje que não são habitáveis, tem muitas cidades que têm poucos habitantes, mas tem grande chance de poder ter mais habitantes. Enfim, se distribuir isso de forma uniforme, igual para todo mundo, a nível global, claro, estamos falando,
a Terra suportaria 15 bilhões de pessoas, quase o dobro da quantidade que tem hoje. Hoje tem 8 bilhões, pouco mais de 8 bilhões, então quase o dobro aí. Só que nós precisamos lembrar que a própria Bíblia diz que a maioria, olha só, a maioria das pessoas não seriam salvas. Elas não teriam vida nesse mundo que não haveria morte. Por quê? O próprio Jesus Cristo disse que muitas pessoas escolhem fazer o lado da vontade que elas querem do que a vontade do que Deus quer. Até separei um texto que fala disso. Quer ver? Se você quiser acompanhar, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, se você procurar o versículo 13 e 14, eu vou ler na íntegra, diz assim, ó. Isso Jesus Cristo falando, tá? Entrem pelo portão estreito, porque largo é o portão e espaçosa é a estrada que conduz à destruição. Olha o ponto. E muitos entram por ele. Ao passo que estreito é o portão e apertada a estrada que conduz à vida. E olha o detalhe. E poucos a acham. Então aqui diz que a grande maioria das pessoas da Terra estão andando pelo portão largo e a estrada espaçosa. Ou seja, se as pessoas fazem o que quer, elas fazem o que ela quer, para a vontade dela, para agradar a ela. Então essas pessoas estão caminhando para onde? Não sou eu que estou falando. Tá na sua Bíblia, tá na minha. Jesus Cristo disse isso. Elas estão sendo conduzidas para destruição. Simples assim. Agora, por que a estrada que conduz à vida, que é a estrada que Jesus Cristo disse que poucos achariam, ela é apertada e ela é estreita? É porque tem regras. Porque precisa ser respeitado algumas coisas. A autoridade máxima que a gente tem que seguir tá na Bíblia, que é a palavra de Deus. Só que quantas pessoas seguem isso? Quantas pessoas têm a palavra de Deus como autoridade máxima? Só analisar isso. Com base no que eu disse, com base no texto e com base em tudo que a gente aprende sobre a Bíblia e sobre todos os propósitos de Deus que a gente tem na vida, no caso, você pode tirar suas conclusões. Você acha que a grande maioria das pessoas na Terra fazem a vontade de Deus? Analisa isso. Muito bem, esse tema foi intenso, hein? Foi intenso, foi muito bom. Vamos achar o próximo aqui, ó. Vamos lá, quem mandou essa pergunta agora foi o Gil Dias. Adriano, por que o braço esquerdo não tem a mesma força que o braço direito? Muito bem notado, né? Os dois são iguais, por que um tem mais força que o outro? O fato é que você usa mais um braço do que outro. Isso tem um nome, inclusive, chama dominância lateral. Ou seja, um lado do seu corpo tem maior dominância do que o outro. Se você for destro, você usa sua mão direita para escovar os dentes, para pentear o cabelo, para abrir as coisas. Ou seja, você geralmente utiliza mais um lado do corpo do que outro para atividades cotidianas. Até mesmo na academia, você sempre geralmente faz mais força de um lado do corpo do que outro, sem você pensar, é instintivo. Então, esses movimentos, ou seja, você está trabalhando mais um lado do corpo, faz com que você desenvolva melhor os músculos daquele lado. Então, no caso, geralmente para quem é destro, ele vai mexer mais com a mão direita. Às vezes até mesmo para quem é canhoto, ele às vezes mexe mais com a mão direita do que com a esquerda. Quem é destro escreve com a mão direita, usa as ferramentas com a mão direita, acena, ele faz tudo com a mão direita. Por exemplo, até no esporte é assim. Se você for destro, você jogando, por exemplo, tênis, você vai pegar a raquete e vai bater na bola com a mão direita. Raramente você vai bater com a esquerda. No basquete também, você vai arremessar a bola com o seu braço mais principal, o direito, fazendo força no direito. Então esses lados do corpo que você tem mais atividades diárias, ele vai desenvolver a musculatura muito mais do que o outro lado que você não exerce tanta habilidades, tanto controle quanto no outro lado. Então é por conta dessa quantidade de exercícios que você acaba realizando de um lado do braço, é que faz com que o braço, mesmo sendo igual ao outro, seja mais forte que o outro, porque você tem um braço mais dominante que o outro. Muito boa essa pergunta, gostei. Vamos para a próxima pergunta do vídeo. Adriano, o que o cemitério faz com os ossos depois de um tempo? Pergunta enviada pelo Flávio Radical. Olha, verdade, né? O que acontece? Bom, a grande verdade é que tudo depende do cemitério e da cidade e da tradição. Cada cemitério tem um padrão, cada cemitério tem uma forma de lidar com isso. Claro, vai depender de leis, depende de regiões. Aí o interessante é você pesquisar o que o cemitério da sua cidade faz. Mas eu vou falar que praticamente quase todos os passos que são feitos. Em geral, os cemitérios precisam reutilizar aqueles espaços onde foram enterrados os corpos. Então, às vezes, a cada 2 anos, a cada 3 anos, depende muito. Então, após esse prazo, os corpos, no caso ali, os ossos, são exumados. Adriano, o que é uma exumação? O que é exumir? É exumir que é o termo aqui? Exumar, quer dizer, né? É o ato de você simplesmente tirar o corpo ou os ossos de uma cova. Isso é exumar. É um corpo exumado. Então, geralmente, depois de 2
2 anos ou mais, esses ossos são exumados, são tirados da cova para que aquela cova fique livre para outra pessoa ser enterrada ali. E esses ossos são levados para uma coisa chamada ossuário. Já ouviu falar nisso? Ossuário? Pois é, existe. Nesse ossuário, geralmente ele é uma caixa, ou às vezes é um nicho, ou um compartimento onde são guardados ossos. Ele fica por um tempo ali. Dependendo do cemitério, esses ossos são triturados ou esses ossos são cremados. Depende muito da região. Ou às vezes a família é contatada para decidir o que quer fazer com aqueles ossos. Se quer tirar dali e guardar em um lugar, se quiser cremar, se quiser triturar, enfim. Ou em outros cemitérios, esses ossos que estão no ossuário são depositados em outro lugar mais compacto, mais simples e enterrados de novo. Então são essas opções aí que tem. Depende muito da localidade, depende muito do cemitério. Eles são exumados, ou seja, os ossos são retirados do túmulo, da cova, e são levados a um ossuário. Esse ossuário, ou ele tritura os ossos, ou ele crema os ossos, ou ele pega os ossos dali e enterra em outro lugar mais compacto. É mais ou menos isso. Depende do cemitério. Fechou? Próxima pergunta. Essa é muito boa. Adriano, se Deus perdoa os nossos pecados e joga no mar do esquecimento, por que nós vamos ser julgados no dia de julgamento? Quem mandou essa pergunta foi o Emerson RDS. Muito boa pergunta, viu? Bom, o fato sim, Deus perdoa os nossos pecados. E ele fala que perdoa quantas vezes for necessário, porque nós somos falhos, nós somos imperfeitos, nós vamos pecar. E não importa quantas vezes nós pequemos, desde que nós nos arrependemos. Deus nos perdoa. Só que o que quer dizer arrependimento? Arrependimento significa que você não vai fazer de novo aquele pecado que você fez. Isso demonstra que você se arrependeu. Quando você lembra do pecado que você cometeu, você sente amargura, você sente tristeza, você sente algo negativo. Isso é uma prova pessoal que só Deus consegue analisar seu coração de que você se arrependeu daquilo. Você não quer mais fazer. Então Deus vai te perdoar. Quantas vezes for necessário, porque Ele te conhece, porque sabe que você é imperfeito. Agora, a questão do julgamento vai analisar as intenções do coração, as motivações do coração. Tudo aquilo que você tem como algo interno. Por exemplo, a sua motivação é fazer a sua vontade ou fazer a vontade de Deus? O seu amor é mais voltado a si mesmo, para os prazeres, ou para fazer aquilo que Deus determina? Então, as suas atitudes, elas revelam o que está dentro do seu coração. Deus vê isso, e é isso que Deus vai julgar. O fato que Deus vai te perdoar, ótimo, mas isso não quer dizer que as suas atitudes mereçam ser salvo. Porque você pode falhar numa coisa por conta da imperfeição, mas as suas intenções, as suas motivações de coração é má, ou não faz aquilo que é certo, entendeu o ponto? Então você vai ser julgado pelas suas intenções, pelas suas atitudes. Atitudes são movidas por conta de suas intenções, que a gente fala coração porque é uma forma simbólica de mexer com sentimentos, né? Que mexer com emoções. Coração representa isso. Então quando Deus fala de um julgamento no final dos dias, é justamente para analisar o coração de cada um. Como Deus vai fazer isso? Eu não sei. Quais os critérios que Deus vai analisar? Eu também não sei. A Bíblia não fala. Deus nem tem que dar satisfação disso para mim ou para ninguém. Só Ele sabe. O que eu sei é que Deus vai colocar em prática 2 coisas e isso pode te confortar. Primeiro, Ele vai julgar toda a humanidade com amor e com justiça. Esses 2 pontos aqui é imprescindível. Não é negociável, porque Deus é amor, né? Deus não tem amor. Ele é amor. E a justiça é uma das suas maiores qualidades. Então, o que está no coração de cada pessoa é o que Ele vai determinar se a pessoa merece ou não ter a vida eterna. Espero que você tenha gostado dos temas de hoje, foram muito bons. Eu gostei, olha quantas perguntas boas. A gente aprende muito nesse canal, fala a verdade, aprende pra caramba. E você ainda não está inscrito aqui, e se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, dá um like, comenta aqui embaixo, ajuda o canal a crescer, porque aqui no YouTube é coisa difícil demais. Eu também estou presente nas outras redes sociais, vai lá pra você seguir a gente, tá bom? No Instagram é bem legal, coloca uns quiz no Instagram, é bem da hora. Vai lá no Instagram e me segue lá. Eu agradeço por você ter assistido até aqui e a gente se vê então no próximo vídeo. Vou colocar alguns vídeos na tela pra você continuar maratonando no nosso canal. Escolhe aí, fique à vontade. Até o próximo vídeo.